Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. O que é a amizade? Quais são os seus limites? O que uma amizade pode tolerar e o que é imperdoável? O que foi o Império Austro-Húngaro? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, então aproveite e já se inscreve no canal. Ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente. Deixe sua curtida. Comprando esta obra ou qualquer outra obra pelos links abaixo, você estará apoiando o canal com uma pequena comissão. O seu apoio é fundamental. Bom pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre As Brasas de Sándor Márai, um escritor húngaro que nasceu no Império Austro-Húngaro. E acho muito interessante aqui a gente trazer uma pequena introdução sobre o que foi este Império Austro-Húngaro. Ele foi basicamente uma dupla monarquia, pelo menos está em inglês dual monarchy, quer dizer, na verdade era um rei que comandava dois territórios, certo? A Áustria e a Hungria. E o Império foi também se expandindo depois para a Bósnia, Herzegovina, Eslováquia, enfim, foi abocanhando aí mais países. O fato é que o Império Austro-Húngaro era uma das maiores potências durante a Europa pré-Primeira Guerra, né? Ele foi fundado em 1867 e se estendeu até 1918, pouco depois do término da Primeira Guerra. Esse Império Austro-Húngaro, ele tinha a segunda maior extensão territorial, ficando atrás apenas da Rússia, e em termos de população, em termos talvez de poderio militar, ele era o terceiro, ficando atrás da Rússia e da Alemanha na época. O Império Austro-Húngaro também era uma potência econômica, né? Ele exportava aí diversas coisas para o mercado europeu, para fora. Ele acabou se tornando realmente uma das grandes potências da Europa. E o Sándor Márai nasceu nesse império, né? No caso na Eslováquia. O Império Austro-Húngaro, certo? Tinha como imperador o imperador Franz Joseph I, que vinha da dinastia dos Habsburgos, né? Um nome que provavelmente todo mundo já ouviu falar. Eu dei uma pesquisada e parece que era uma das dinastias monárquicas aí mais longevas, né, da Europa, tendo aí imperador desde o Sacro Império Romano Germânico. E parece que ela terminou aí essa dinastia dos Habsburgos mais ou menos aí nessa época, um pouco depois. Parece que deixaram inclusive imperador no Brasil, não me perguntem qual, eu não sou formado em história, eu fiz apenas aí uma pequena pesquisa para trazer para vocês. Então o Sándor Márai, ele nasce neste império e essa obra também é ambientada nesse Império Austro-Húngaro. Então assim, e é pré-Primeira Guerra, depende da época, esse romance aqui vai atravessar várias épocas, mas antes das guerras aí era toda essa potência que nós falamos. Quem morava na Hungria, que por exemplo o protagonista morava nos Cárpatos, né? Uma região ali da Hungria, tinha livre acesso para Viena, né, na Áustria. Então esse livro aqui vai trazer muito desse contexto histórico, né, onde os húngaros nobres iam fazer exército, né, em Viena, uma escola militar em Viena. A carreira militar era evidentemente um grande atrativo. Durante a Primeira Guerra, depois do assassinato, certo, do arquiduque Franz Ferdinand, que precipitou a Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro enviou um batalhão aí de 9 milhões de soldados. Então era realmente uma das grandes potências da época. E o Sándor Márai, só para dar também uma pequena introdução, quem foi ele, afinal não é um escritor aí talvez que a gente escuta todo dia, apesar de ele ser muito famoso. Ele acabou sendo apenas redescoberto mais recentemente, aí lá pelos anos 90, tá? Então ele nasceu em 1900 nesse Império Austro-Húngaro. Ele atravessou as duas guerras, ele sempre foi patriota no sentido de talvez, ele sempre escreveu em húngaro, ele relutou em saída de Budapeste, né? Ele ficou lá pelo continente europeu um bom tempo, mas realmente chegou um momento ali, depois da Segunda Guerra, que veio a União Soviética e tomou conta ali da Hungria. Então ele se viu forçado a sair, porque ele ia perder as liberdades, a mais importante talvez delas, a de expressão. E ele se refugiou nos Estados Unidos, depois Itália, depois Estados Unidos, depois Itália, depois nos Estados Unidos, finalmente em San Diego, na Califórnia, ele tirou sua própria vida. Talvez como aqueles grandes gênios aí também tem distúrbios, né? Assim, crises existenciais. Então, sem mais delongas, aqui a gente acompanha neste maravilhoso romance um monólogo, sim, um monólogo. É praticamente um personagem só
relatando toda a sua história. É o general reformado Henrik, ele já tem seus 75 anos, ele foi casado com uma mulher chamada Cristina, que faleceu muito jovem, e ele tinha um amigo de infância, o Konrad, do qual eles eram melhores amigos, assim, desde lá da escola militar. Apesar de serem muito diferentes, o Konrad tinha um gênio mais artístico e o Henrik tinha essa propensão mais pro exército mesmo, né? O Henrik vinha de uma família bastante abastada e o Konrad tinha dificuldades até para se sustentar. Aqui ele descreve como o Konrad comia omeletes, enfim. Tinha aí já grandes diferenças entre eles, mas eles tinham aquela amizade máxima, né? Aquela amizade onde eles viviam juntos sempre, compartilhavam segredos, enfim, sempre muito amigos apesar das diferenças. No entanto, 41 anos antes, certo? O Henrik está com 75, então 41 anos antes, aos 34 anos, Konrad já frequentava a casa desse general, né? E ele era parte da família ali, ele jantava 3 vezes por dia, junto com o Henrik, a esposa, enfim, ele era parte da família ali. E no meio de uma caçada na floresta, um incidente que eu não vou dizer qual aqui, senão é spoiler, ocorre, e Konrad simplesmente some por 41 anos. Então aqui a gente está acompanhando o reencontro, né? Logo nas primeiras páginas, o general está suando frio, ele vai reencontrar o melhor amigo dele que simplesmente sumiu sem dar nenhuma notícia por 41 anos. E a gente fica se comendo, né, vamos assim dizer, para saber o que afinal aconteceu. Anos depois desse incidente, 8 anos depois mais precisamente, a esposa do general Henrik, a Cristina, ela faleceu jovem, então devia ter aí seus 40 anos mais ou menos. Então ele ficou um homem muito solitário. E ele teve todo esse tempo para refletir sobre os acontecimentos passados, né? E ele vai formando hipóteses. E durante esse reencontro entre o Henrik e o Konrad, né, a gente vai acompanhar toda a história aí de trás para frente, né? Desde a infância até o fatídico dia na floresta, o que exatamente aconteceu. Mas é curioso que o Henrik, ele já ponderou sobre tudo, ele já sabe virtualmente tudo o que aconteceu, é praticamente um monólogo onde ele vai simplesmente relatando tudo. Pode parecer desinteressante eu dizer assim, mas assim, o Henrik tem já com essa maturidade, né, 75 anos, e o Konrad aí seus 72, não sei se é um pouco mais novo, alguma coisa assim, eles têm aquele quê de pedantismo, assim, né, ele já viveu a vida toda, passou 2 guerras, então ele é um homem desiludido, para ele é vingança, assim, né, no sentido físico, de bater ou de humilhar até, é algo que simplesmente não faz sentido para ele. E a gente até se pergunta, né, tem um tom incriminatório no discurso do Henrik em relação ao Konrad, olha, você fez isso, olha, aconteceu aquilo, mas existe um grande nível de maturidade, porque ele busca não julgar, ele busca analisar as coisas friamente, e aí ele entra, inclusive, ele vai entrando em muitas digressões fascinantes de antropologia, o sentimento humano, o instinto do homem para a violência, temas da psicanálise, é simplesmente fantástico. Você não quer que ele pare de falar porque está muito interessante toda essa aula. Então, novamente, quer dizer, com esses 75 anos ele tem esse nível de maturidade onde ele não busca mais entender o que é certo e o que é errado, ele quer apenas a verdade, como ele bem diz nas suas próprias palavras. E, enfim, respondendo a pergunta, né, inicial do vídeo, né, o que é uma amizade? O Henrik vai refletir muito sobre isso. Será que a amizade, ela não é um altruísmo perfeito, onde um lado pode tolerar tudo do outro e ainda assim manter o seu amor pela segunda parte? É uma questão, né? Numa amizade é natural que haja desentendimentos, certo? Que hajam traições nos sentidos mais variados da palavra. E se a pessoa realmente ama a outra, então talvez ele teria um amor altruísta, onde não importa o que o outro faça, ele deveria amá-lo da mesma maneira. Agora, é claro, isso é uma visão muito, talvez, aí, nós somos humanos, nós temos sentimentos, né?
Mas nesses 75 anos ali, ele já parece que atingiu esse nível de maturidade onde ele consegue analisar as coisas de cima, né? Não com o coração quente, não com o sangue quente, né? Então acho que é isso que é fascinante aqui, é perfeita essa ambientação, né? A idade das personagens e olhar os fatos ocorridos no passado já sob essa ótica mais madura. Eu acho isso simplesmente fascinante. Vamos ler aqui um trecho para a gente ver também como a prosa do Marais é fascinante. Já não nos resta muito tempo de vida, diz o general de repente, como se tirasse as conclusões de uma conversa muda. Aqui ele já está conversando com o Conrad. 1 ano ou 2, talvez até menos. Não temos muito tempo pela frente, o que você sabe tão bem quanto eu, e é por isso que está de volta. Teve tempo para refletir sobre essas coisas, nos trópicos, e depois em sua casa nos arredores de Londres. 41 anos é muito tempo. Refletiu muito, não foi? E depois voltou, pois não podia agir de outra maneira. E eu o esperei, pois também não podia agir de outra maneira. E ambos sabíamos que iríamos nos encontrar mais uma vez, e que depois seria o fim. Da vida, e naturalmente de tudo o que deu um sentido às nossas vidas e nos manteve até agora nesse estado de tensão, porque um segredo, como o que existe entre mim e você, tem uma força singular. Uma força que queima o tecido da vida, como uma radiação maligna, mas ao mesmo tempo dá calor à vida e a mantém nesse estado de tensão. Obriga-nos a viver. O homem vive enquanto tem alguma coisa a fazer nesta terra. Vou lhe contar minhas experiências dos 41 anos que passei aqui sozinho, no meio da floresta, enquanto você vivia nos trópicos e andava pelo mundo. A solidão também é uma realidade muito singular. Às vezes se parece com a selva, cheia de perigos e surpresas. Conheço-a em todas as suas formas. Aqui, simplesmente eu poderia ler o livro inteiro para vocês, porque eu achei assim um livro que me prendeu do começo ao fim, li em 2 tardes, adorei, quero ler mais do Sándor Márai. Vou deixar inclusive outros links de outras obras que eu também devo ler em breve e fazer resenha no canal. Então, se você gostou dessa resenha, não esqueça de deixar a sua curtida. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas resenhas semanais e adquira esta obra pelo link abaixo para apoiar o canal. E comente aqui embaixo o que você achou da resenha, já leu o livro, concorda, discorda com alguma coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigado.